O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos celebrando o Santo Sacrifício da Missa, transmitida aqui pela TV Imaculada. Me dirijo a todos vocês, mas quero me dirigir especialmente àqueles que estão nos acompanhando por esta TV católica e estão doentes, estão assistindo à Santa Missa justamente porque não podem ir até a igreja, participar da missa, comungar Jesus na Eucaristia. Faça nesta missa a sua comunhão espiritual. Jesus chegará também ao seu coração, sendo sustento, remédio e conforto para você. Eu estou falando com você, você que está doente. Aqui um sacerdote da igreja fala com você e convida você a participar com devoção, com piedade, com amor desta Santa Missa, a unir-se ao sofrimento de Cristo, ao sacrifício de Cristo, à paixão de Cristo, que hoje até mesmo é anunciada, como acabamos de ouvir, no Evangelho segundo São Lucas. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos, diz também o Evangelho, não podiam entender. Mas nós agora temos o Espírito Santo, temos o Cristo ressuscitado, vivo nas nossas almas. Nós nos tornamos filhos de Deus, corpo de Cristo pelo batismo. Nós podemos entender que Jesus ressuscitado está conosco sempre e sobretudo quando estamos sofrendo. Nós podemos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E esse é um caminho de santificação. E a Eucaristia que nós estamos celebrando, mesmo que por você seja acompanhada por essa televisão, vai ser para você o remédio, o conforto. Você vai se unir mais a Cristo por meio dessa Santa Missa que estamos celebrando. Esta é a fé católica e é muito bonita. E é realmente um conforto para a nossa alma. E traz paz ao nosso coração. A Santa Igreja Católica, na sua divina liturgia, está celebrando no dia de hoje, como eu dizia no início desta Santa Missa, um grande santo, um doutor da Igreja. Aquele homem culto, erudito, de família nobre e rica, a ponto de ele mesmo custear todos os seus estudos para ser sacerdote, aquele grande homem, bem formado, que entrando para a vida cristã e mesmo monástica naquela época, podemos dizer assim, foi caminhando até o ponto de ser solicitado pelo próprio Papa, à época o Papa Dámaso, para traduzir a Bíblia do hebraico, do grego, o Antigo e Novo Testamento, para o latim, que era a língua falada pelo povo. Por isso, essa tradução é chamada de Vulgata, a língua vulgar, ou seja, a língua popular. Então, ele, com seu trabalho, que durou boa parte da sua vida, traduzindo toda a Sagrada Escritura, ele levou a palavra de Deus até as pessoas. Ele tornou-a mais acessível. Nós estamos encerrando o mês de setembro com a festa de São Jerônimo, este mês, justamente, que a Igreja no Brasil dedica
a Bíblia, a palavra de Deus, de modo especial. Estamos encerrando o mês de setembro com este grande homem, doutor da igreja, São Jerônimo. Um homem que, como eu dizia, era muito erudito, muito culto. E, em certo momento da sua vida, teve um sonho em que Deus aparece para São Jerônimo e censura aquele homem tão sábio, tão culto. E São Jerônimo se defende diante de Deus naquele sonho dizendo: mas eu sou cristão, eu sou cristão. E Deus no sonho responde para Jerônimo: não és cristão, és ciceroniano. Naquele sonho, o que isso significava, essa resposta de Deus? Que Jerônimo, embora se dissesse cristão, ele era mais apegado à cultura que tinha, a cultura pagã, a cultura antiga, era um professor, era um escritor, conhecedor da retórica, da gramática, de toda a educação clássica pagã. Justamente por isso, Deus disse naquele sonho para Jerônimo: não és cristão, és ciceroniano, ou seja, és um discípulo não de Cristo, mas de Cícero, o grande orador romano. De fato, Jerônimo era cuidadoso com os escritos, com o latim, com o estilo, com a literatura, mas, segundo Deus, naquele sonho, cristão não era, porque era apegado à sua sabedoria humana. Eis aí, meus irmãos, dados da vida de São Jerônimo bonitos, inclusive para que nós façamos uma ligação, uma relação com o Evangelho de hoje. Porque o Evangelho nos diz justamente que, quando nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a paixão, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, os discípulos não compreenderam aquilo que Jesus dizia. E São Lucas faz uma afirmação paradigmática: o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E mais ainda, tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Eis aí, São Jerônimo também desdenhava, desprezava a Bíblia, a Sagrada Escritura, porque lá não encontrava a beleza dos textos e dos discursos dos romanos, dos gregos, dos antigos. Desdenhava a palavra de Deus. Foi exatamente naquele sonho que Jerônimo teve, em torno dele, refletindo sobre ele, que vai se dar a sua verdadeira conversão. De fato, podemos concluir, porque foi depois canonizado pela Igreja, proclamado doutor, que ele deixou realmente de ser ciceroniano, apenas um homem culto do seu tempo, e tornou-se de fato cristão. Não és cristão, és ciceroniano. Aquilo não era mais verdade a respeito de Jerônimo, depois que verdadeiramente se converteu e verdadeiramente aprendeu a encontrar Cristo nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Cristo é que nos fala na palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus proclamada, seja no Novo Testamento, mas seja também no Antigo Testamento. Quando rezamos os salmos, quando lemos os profetas, quando lemos a lei de Deus, é Cristo mesmo que está falando conosco. Mas como fazer essa experiência que fez Jerônimo, que fez Santo Agostinho, que fizeram os santos e doutores da Igreja? Escutar Cristo falando-nos, falando comigo, com você, na Sagrada Escritura. A palavra se fez carne, de São João. Jesus se fez carne, ele é a palavra de Deus. Ouvindo e meditando a palavra de Deus, nós encontramos e ouvimos o próprio Cristo, que quer ser conhecido por nós, para ser amado por nós, para que em seu nome nós tenhamos vida, e vida em abundância. Inevitavelmente, com isso tudo que venho dizendo, cada um de nós já pode se perguntar: encontro Cristo na palavra de Deus? Antes de responder essa pergunta, é preciso responder outra.
leio a palavra de Deus, medito a palavra de Deus? Qual é o horário do meu dia em que eu estou dedicado a ler e meditar a palavra de Deus? Sei fazer isso? Onde está a minha Bíblia? Que lugar da minha casa, do meu quarto, da minha sala, onde ela está? Quanto tempo faz que ela não é aberta sequer por mim? Leio a palavra de Deus. Que grande oportunidade estou perdendo de encontrar Jesus, porque a palavra é Jesus. Para encontrá-lo na Eucaristia, podemos até mesmo dizer, encontrá-lo, adorá-lo e amá-lo. Para comungar bem a Eucaristia na Santa Missa, é preciso também ter um coração que medita a palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz caminhar para acolher melhor a Eucaristia. E aí a frase bem conhecida e tremenda de São Jerônimo que diz: ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar Cristo. Quem ignora a Bíblia, ignora o próprio Cristo Jesus, porque a palavra de Deus é Cristo. Então, se você, ao responder as perguntas que acabei de fazer, de fato, não sabe nem onde está a sua Bíblia, de fato, faz tempo que sequer a abre, chegue às conclusões, não vou nem dizer. Ignorar a Sagrada Escritura é ignorar Cristo. Cristo está aí, do seu lado. Mas você, ao não ler, ao não meditar a palavra de Deus, ignora o próprio Cristo que está ao seu lado. Comece a ler a Bíblia, comece a ler a palavra de Deus. Tome os santos evangelhos, comece por ali. Comece lendo a vida, as obras de Nosso Senhor contada por aqueles que viveram com Ele e são testemunhas daquilo que viram e ouviram da palavra de Deus. Comece lendo, a cada dia dedicar um tempo para ler a palavra de Deus. Certamente você vai crescer na comunhão com Jesus, certamente você vai crescer na intimidade com Ele e você também irá ouvi-lo, como Jerônimo finalmente ouviu. Você também irá vê-lo pela fé, com os olhos da fé, iremos ver Jesus, a proximidade dele, a intimidade dele conosco. E então nós não seremos mais ignorantes de Cristo, mas seremos cristãos de verdade, porque cristão é aquele que conhece e ama nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela a nós na sua palavra, na sua santa palavra. Nesta Santa Missa, rezemos por todos aqueles inspirados por São Jerônimo, rezemos hoje por todos aqueles que têm a missão na igreja de pregar a palavra de Deus, os bispos, os sacerdotes, acima de todos o Papa, confirmar na fé e na verdade os discípulos de Jesus. Rezemos por estes pastores, pelos pregadores da palavra de Deus, para que preguem não a si mesmos, nem as suas palavras, nem as suas opiniões, mas preguem a palavra de Cristo e a palavra da igreja. E que não tenham medo da perseguição, da incompreensão que acompanha aqueles que anunciam e servem a verdade. Vamos rezar por estes homens que têm uma missão desafiadora, de ser eco, ser voz do próprio Cristo Jesus, palavra do Pai no nosso tempo. E que São Jerônimo, grande amante da Sagrada Escritura, porque nela está Jesus Cristo, que ele interceda por nós, para que também sejamos corajosos anunciadores da santa palavra de Deus, com a nossa voz, mas sobretudo com as nossas obras e com o nosso bom testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.